Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao nosso estudo do livro Paulo Estevão, essa obra que veio através da mediunidade do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós vimos aqui, hoje nós vamos encerrar o segundo capítulo e vamos iniciar o terceiro. E aqui nesse finalzinho do segundo capítulo, nós, para relembrar, vimos que durante o interrogatório da família que estava presa ali, o Jochedeb, o pai, o Gesiel e a Abigail, que eram os filhos, né? Eles foram, o Jochedeb e o Gesiel foram severamente castigados. E durante essa sessão de castigos que eles estavam sofrendo ali nas vistas da Abigail, o pai acaba que desencarna. Os ferimentos foram fatais para o velho Jochedeb e ele desencarna perante os olhos da Abigail. E o Estevão, na verdade Gesiel, né? Ele também é castigado, mas e é mandado escravizado para as galeras. Então, ir para as galeras era uma condenação que poucos conseguiam suportar, porque o que era? Era trabalhar como escravo, navegando ali os navios romanos. Então era um trabalho exaustivo e condições subhumanas, poucos resistiam fisicamente a a ser condenado a ir para as galeras. E Gesiel foi condenado. Então Abigail se vê sozinha, desesperada, desamparada. Já havia passado dias ali muito terríveis no cárcere, uma prisão que foi, como a gente na leitura percebemos ali, né, as condições das prisões terríveis, sem se alimentar. Então ela estava muito fraca, muito abatida, física e emocionalmente, vendo a família, vendo o pai sendo assassinado, né? E vendo o irmão sendo também espancado, né? Castigado, melhor dizendo, cruelmente castigado e condenado a uma pena de escravidão infinita, né? Então ela estava realmente muito abatida. E ela se lembrou de uma senhora, era uma senhora que era amiga da mãe dela, ela lembrou dessa senhora e foi procurá-la. Era uma senhora chamada Sostênia, foi pedir ajuda porque ela não tinha mais a quem recorrer, ficou sozinha na vida. Não tinha família, a mãe já havia morrido, o pai acabara de ser assassinado e o irmão foi escravizado, ela estava largada no mundo, não tinha, ela não sabia o que fazer, ela se via completamente desesperada. Nós vamos ver que não é desesperado, né? Estava no sofrimento, mas pela condição ela não se desespera, ela fica meio que não fica confiante, ela está sofrendo muito, ela vai atrás instintivamente, intuitivamente é a palavra. Intuitivamente ela recorda dessa senhora ali da infância, que era amiga da mãe, vai procurar, mas veja que ela não está desesperada, também não está esperançosa, assim, feliz da vida, natural que não. Ela está abatida ao extremo, ela está abatida ao extremo. E quando ela vai buscar essa senhora para pedir ajuda, ela verifica que essa senhora também estava numa situação muito difícil. Era uma viúva, lembra? Nós falamos. E as viúvas nessa época elas estavam relegadas a uma das piores condições que uma mulher pudesse ter na vida era se tornar viúva. A sociedade ela era posta praticamente, ela ficava totalmente à margem da sociedade. Aquela que teria uma sorte teria que agradecer a Deus se algum coração movido de compaixão as acolhesse, porque senão elas estariam também relegadas a nada, porque a mulher não herdava do marido. O filho varão, o filho mais velho na sociedade
judaica. O filho homem era quem herdava. Então a mulher ficava relegada a nada. E se ela não tivesse filhos, então, porque se era o filho varão que herdava, claro, ele ia acolher sua mãe, né? Mas para ficar de favor, significa que era uma mulher que nem filhos pôde ter. Então, naqueles casos, as mulheres que nem filhos, que não tiveram filhos, ou filhos homens, e ficaram viúvas, era realmente uma situação elas se consideravam até pela tradição judaica antiga, elas achavam que elas eram até amaldiçoadas e por isso um castigo tão cruel. Elas achavam que era um castigo muito cruel, porque ficavam totalmente abandonadas. E essa Sostênia estava nessa situação, vivendo de favor na casa de alguém, porque era uma viúva e provavelmente não tinha filho, homem. Então ela vivia de favor. Como poderia ela acolher essa jovem? Porque a Abigail foi pedir que desse acolhimento a ela. E a Sostênia diz a ela que não tinha essa possibilidade, porque ela mesma também vivia já de favores, mas ela se recorda de um casal de judeus ali daquela região, que era o Zacarias e Ruth. Ela se recorda desse casal que estava muito sofrido porque havia tido um filho deles também assassinado. E esse casal estava muito doído, muito sofrido, e por conta dessa situação de ter o próprio filho também assassinado, provavelmente ali pelos romanos também, decidem partir ali de Corinto e voltar para a Palestina, a terra natal do povo judeu. Então essa Sostênia estava sabendo dessa história e conta para Abigail. Diz para Abigail: olha, eu não posso te recolher porque eu também estou numa situação de favor. Mas tem esse casal, né? Quem sabe esse casal não possa te ajudá-la, não possa ajudá-la. Vá, procure por eles e fala em meu nome. E conta a sua situação, quem sabe o coração deles não se mova de compaixão. E foi aí que nós paramos, né? Então vamos ler a última parte do diálogo entre essa viúva, a Sostênia, e a Abigail, né? Que nós já lemos no final, na semana passada, mas vamos retomar aqui o finalzinho. Então a Sostênia diz para Abigail: lembras-te de Zacarias, filho de Hanã? E a Abigail diz: aquele amigo da estrada de Sencreia? Ele mesmo, diz a Sostênia. Fui informada de que, em companhia da esposa, prepara-se para deixar definitivamente a Acaia, por haver sido assassinado pelos romanos irresponsáveis nesses últimos dias, o seu único filho. Então, essa Sostênia da notícia desse casal, que na verdade nós vamos ver que a Abigail conhece também, assim como conhecia a Sostênia, porque entre a comunidade judaica eles se conhecem e se ajudam muito. É uma característica, sempre foi assim, o povo judeu. Então conhecia sim, porque sabia que era um daqueles amigos ali da sua mãe, quando era viva e tudo mais. Confortada por ardente esperança, concluía com ansiedade. A Sostênia continua falando para Abigail. Corre à casa de Zacarias. Se ainda o encontrares, fala-lhe em meu nome. Pede-lhe acolhimento. Ruth é um coração generoso e não deixará de estender-te as mãos generosas e fraternais. Sei que ela te receberá com afagos maternos. Abigail tudo ouvia, parecendo indiferente à própria sorte, mas Sostênia fê-la considerar a necessidade do recurso, e decorridos minutos de consolações recíprocas, a jovem, sob o calor causticante das primeiras horas da tarde, pôs-se a caminho para a Sencreia,
dando a impressão de um autômato que vagasse na estrada, a que vários veículos e inúmeros pedestres imprimiam considerável movimento. O porto da Cencreia ficava a certa distância do centro de Corinto, situado de maneira a servir as comunicações com o Oriente. Seus bairros populosos estavam cheios de famílias israelitas fixadas de longa data nas regiões da Acaia, ou em trânsito para a capital do império e adjacências. A irmã de Gesiel chegou à casa de Zacarias dominada por terrível abatimento. Aliado à vigília da última noite e às angústias do dia penoso, cansaço físico lhe agravava os desalentos. Pernas trôpegas a relembrar o pai morto e o irmão prisioneiro, não reparava em si própria, no mísero estado do seu organismo enfermo e desnutrido. Somente ao defrontar a modesta morada do amigo, verificou que a febre começava a devorar-lhe as entranhas, obrigando-a a refletir nas suas dolorosas necessidades. Então ela sai andando. Era essa, eu fico imaginando, ela estava andando, o Emmanuel descreve que ela andava como se fosse um autômato. Então ela estava tão traumatizada. Hoje em dia, nós temos já diagnosticados, já catalogados, já descritos é a melhor palavra, para algumas doenças e alguns transtornos que as pessoas, não só doenças físicas, como transtornos psicológicos também, psiquiátricos, né? Então, por exemplo, um transtorno pós-traumático, essas coisas, né? Que a ciência descobriu, catalogou, digamos, que recentemente, se for pensar na história da humanidade, mas isso não significa que essas coisas não aconteciam. Então vamos ver aqui que com certeza a Abigail ela estava passando por uma situação de um transtorno pós-traumático intenso, porque né, nós relembramos como foi narrado pelo Emmanuel e nós lemos aqui a cena, a crueldade que foi cometida, toda a crueldade da pena que foi imposta ao pai e ao irmão, e antes disso, todas as arbitrariedades que foram cometidas ali para a família, viver sob essa pressão desse medo constante, e né, aqueles dias em que ficou. Foram alguns dias, foi tudo muito rápido, mas tudo muito rápido, mas tudo muito intenso e muito cruel. Então, isso provocou um abatimento tal que afetou também a sua saúde física e o seu estado emocional. E ela se encontra na porta da casa do Zacarias e da Ruth, numa situação realmente complicada fisicamente, e aí começa, inclusive, Mas veja que interessante como é, né? Como é o instinto de conservação do corpo humano. Porque ela conseguiu fazer uma caminhada longa, pelo que o Emmanuel coloca. E ela foi. Instinto de sobrevivência era a única, digamos, esperança, era uma esperança. E ela foi, ela foi, ela foi. Quando ela chega na porta, que as defesas do corpo ali relaxa, tipo, cheguei, e aí a febre se abate sobre ela. É impressionante a gente pensar nessas coisas. Instinto de sobrevivência, né? O nosso corpo vai às últimas consequências para que a gente consiga ter a força necessária para sair de alguma situação. Por isso que a gente precisa ter muita gratidão a Deus pelo nosso corpo físico e cuidar muito bem dele. Porque quando a gente cuida muito bem, eu estou falando do corpo físico, estou falando de fisiologia. Eu não estou falando estou falando da matéria. E mesmo a matéria, que é a criação de Deus também, como a matéria, tudo concorre para o bem, né? E o corpo dela só foi realmente dar demonstração de fragilidade, tipo baixar a guarda, no momento em que ela porta na porta da casa
daqueles que poderiam oferecer-lhe ali alguma ajuda. Até então, aquele instinto de sobrevivência, ela foi andando em frangalhos, como um autômato, como disse muito bem aqui o Emmanuel, mas ela conseguiu chegar, né? Bom, então quando ela chega na porta, que ela para na porta, ela percebe a febre chegando. Zacarias e Ruth, sua mulher, atendendo ao chamado, receberam-na espantados e aflitos. Abigail, então eles conheciam. O grito de ambos revelava grande surpresa com o aspecto da jovem despenteada, face esfogueada, olhos fundos e vestes em desalinho. A filha de Jochedeb, perturbada pela fraqueza e pela febre, rojou-se aos pés do casal, exclamando em tom lancinante: Meus amigos, tende piedade do meu infortúnio. Nossa boa Sostênia lembrou-me do vosso afeto no transe doloroso por que passo. Eu, que já não tinha mãe, tive hoje meu pai assassinado e Gesiel escravizado sem remissão. Se é verdade que partireis de Corinto, levai-me por compaixão em vossa companhia. Abigail abraçava-se agora a Ruth ansiosamente, enquanto a amiga a acarinhava entre lágrimas. Soluçante, a jovem relatou os fatos da véspera e os tristes episódios daquele dia. Zacarias, cujo coração paterno acabava de sofrer tremendo golpe, abraçou-a com afeto e amparou-a sensibilizado, exclamando solícito: Dentro de uma semana voltaremos à Palestina. Ainda não sei bem onde vamos nos fixar, mas nós, que perdemos o filho querido, teremos em ti uma filha estremecida. Acalma-te, irás conosco, serás nossa filha para sempre. Incapaz de traduzir seu jubiloso agradecimento, atormentada pela febre alta, a jovem ajoelhou-se em pranto, procurando externar sua gratidão carinhosa e sincera. Ruth tomou-a ternamente nos braços e, qual desvelado anjo maternal, conduzia a um leito macio, onde Abigail, assistida pelos dois amigos generosos, delirou 3 dias entre a vida e a morte. E assim nós terminamos o segundo capítulo. Então veja que ela chega ali já acometida por uma doença. Ela ficou gravemente doente. E esse transtorno pós-traumático, que possivelmente é o que ela acabou passando ali, deixou ainda o seu organismo físico mais e mais fragilizado. Nós ainda temos 2 minutos, não 10, né? É meia hora. Temos uns minutos aqui e nós vamos começar então o capítulo 3, que se chama, o nome do capítulo é Em Jerusalém. Então eles vão partir da Acaia para a Palestina. E na Palestina tem a cidade de Jerusalém. Então eles estão indo para aquela região da Palestina. Depois de contemplar angustiadamente o cadáver paterno, o jovem hebreu acompanhou a irmã de olhar ansioso até a porta de acesso a um dos vastos corredores da prisão. Está falando de Gesiel. Então, Gesiel, né? Então, aqui está dizendo, olha, depois de contemplar angustiosamente o cadáver paterno, o jovem hebreu, que é o Gesiel, acompanhou a irmã de olhar ansioso até a porta de acesso a um dos vastos corredores da prisão, aonde ela foi acompanhada ali pelo soldado que teve dó dela. Jamais experimentara tão profunda emoção. Ao cérebro atormentado acudiam-lhe os conselhos maternos, quando asseverava que a criatura, acima de tudo, devia amar a Deus. Então a mãe deixou esse legado para esses filhos da fé inabalável em Deus. Jamais conhecera lágrimas tão amargas como aquelas que lhe fluíam em torrente do coração dilacerado. Como reaver a coragem e reorganizar o caminho?
Desejou num relance romper as algemas, aproximar-se do pai inanimado, afagar-lhe os cabelos brancos e simultaneamente abrir todas as portas, correr no encalço de Abigail, tomá-las nos braços para nunca mais se apartarem nas estradas da vida. Debalde se estorceu no tronco do martírio, que ele estava preso, porque em retribuição aos esforços, somente o sangue emanava mais copioso das feridas abertas. Então, conforme ele tentava se debatia, tentando, né, instinto de fuga, de preservação também, quanto mais ele se debatia ali, mais agravava os ferimentos e mais ele sangrava, porque ele estava amarrado. Singultos dolorosos abalavam-lhe o peito, a cuja altura a túnica se fizera em rubros frangalhos. Abismado em si mesmo, finalmente foi recolhido a uma cela úmida, onde por 30 dias mergulhou o pensamento em profundas cogitações. Então, depois daquele castigo que ele sofreu, né, no tronco que ele estava amarrado, ele foi jogado numa cela e ficou 30 dias ali. Ao fim de um mês, as feridas estavam cicatrizadas e um dos prepostos de Licínio julgou chegado o momento de o encaminhar a uma das galeras do tráfego comercial onde se encontrava o questor, interessado em assuntos lucrativos. O moço hebreu perdera o viço róseo das faces e o tom ingênuo da fisionomia carinhosa e alegre. A rude experiência dera-lhe uma expressão dolorosa e sombria. Vagava-lhe no semblante indefinível tristeza e na fronte apontavam rugas precoces, nunciativas de velhice prematura. A gente sabe que isso acontece, né? Dizem que a Maria Antonieta, que foi guilhotinada, né, na França, a noite que ela ficou presa e sabia que ia ser guilhotinada no dia seguinte, em uma noite os cabelos ficaram todos brancos, né? Então a gente sabe que esse estresse intenso faz com que a gente perca anos, né, ali, envelheça. Então foi isso que aconteceu, né, com o Gesiel. Ele tinha o quê? 20 e poucos anos e a tristeza, aquela situação espiritual, né, dentro do seu coração ali, essa dor profunda que ele viveu, ele acabou envelhecendo mais cedo, né? Apontavam rugas precoces, nunciativas de velhice prematura. Nos olhos, porém, a mesma serenidade doce, oriunda da íntima confiança de Deus. E a gente lembra, né? Sempre que diz que os olhos são espelho da alma. Então, embora o corpo físico dele estivesse totalmente abatido e até envelhecido precocemente, os seus olhos revelavam aquela confiança e uma serenidade doce, uma confiança em Deus. Como outros descendentes da sua raça, sofrera o sacrifício pungente. Todavia guardará a fé como a auréola divina dos que sabem verdadeiramente agir e esperar. O autor dos Provérbios recomendara como imprescindível a serenidade da alma em todas as flutuações da vida humana, porque dela procedem as fontes mais puras da existência, e Gesiel guardara o coração. Órfão de pai e mãe, cativo de verdugos cruéis, saberia conservar o tesouro da esperança e procuraria a irmã até aos confins do mundo, se um dia conseguisse de novo o beijo da liberdade na fronte escravizada. Então vejamos que ele não perde as esperanças. Seguido de perto por sentinelas impiedosas, qual se fora um vagabundo vulgar, cruzou as ruas de Corinto até o porto, onde se internaram no porão infecto de uma galera adornada com o símbolo das águias dominadoras. Então ele ia remar, né? Ir para as galeras significava ficar no porão do navio remando.
Reduzido à mísera condição de condenado a trabalhos perpétuos, enfrentou a nova situação cheio de confiança e humildade. Foi com admiração que o feitor Lisipo é outro, anotou-lhe a boa conduta e o esforço nobre e generoso. Habituado a lidar com malfeitores e criaturas sem escrúpulos, que, não raro, requeriam a disciplina do chicote, surpreendeu-se ao reconhecer no moço hebreu a disposição sincera de quem se entregava ao sacrifício sem rebeldias e sem baixeza. Então, aquela condição espiritual que se tem, se demonstra em qualquer circunstância. Esse era um espírito preparado. Então, os espíritos preparados, eles não têm demonstrações de rebeldia ou de vitimização ou qualquer outra coisa. Assume, enfrenta com dignidade, com caráter, com firmeza, com fé, não é com orgulho. Então, eles disseram características que ele já tinha e ele se destacou, né, diante dos olhos daquele que seria o seu feitor, digamos assim. Né? Manejando os remos pesados com absoluta serenidade, como quem se dava a uma tarefa habitual, sentia o suor abundante inundar-lhe a face juvenil, relembrando comovido os dias laboriosos da sua charrua amiga. Em breve, o feitor reconhecia nele um servo digno de estima e consideração, que soubera impor-se aos próprios companheiros com o prestígio da natural bondade que lhe transbordava da alma. Então ele era muito bondoso, solícito, trabalhava com disposição, não reclamava do trabalho, fazia o melhor que ele podia. Olha, veja isso, como isso é uma lição para nós. Ele fazia o melhor que ele podia, mesmo sendo um escravo. Quantos de nós que temos oportunidades, somos livres, temos a bênção de ter um emprego, temos a bênção de ter uma casa, temos a bênção de ter qualquer recurso, temos a bênção de termos pessoas ao nosso lado. Ele perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a irmã. Às vezes nós temos tudo e reclamamos de tudo. Ou achamos que tudo é um sacrifício, ou achamos que estamos sendo explorados no nosso trabalho, ou nós não sabemos agradecer as bênçãos que temos. Então isso aqui é para a gente pensar bastante, valorizar tudo aquilo que nós temos. E não ficar desejando e sonhando com aquilo que nós não temos, mas valorizar aquilo que é para nós, porque o que vem para nós é para nós, não há enganos, não há erros. Então ele, trabalhando como um escravo, ele trabalhava com dignidade, ele fazia o melhor que ele podia. E nós, será que nós fazemos o melhor que nós pudemos, que esteja ao nosso alcance? Ou a gente fica, não é meu mesmo, não estou nem aí. Como que a gente se comporta no nosso trabalho, na nossa profissão, no nosso emprego? Né? São coisas para a gente pensar. Ele era um escravo. Nós, na nossa vida, nós temos a nossa profissão, ou trabalhamos de uma maneira autônoma, mas nós trabalhamos por quê? Por obrigação, para quem é um autônomo, né? Vamos pegar esse exemplo. Mas trabalho reclamando, ai, que saco, mas eu preciso trabalhar, como se o trabalho fosse um sacrifício. Para aquele que é empregado, tem um emprego, trabalha com revolta, achando que está sendo explorado, não tô nem aí, não cuida porque não é meu, é do patrão, tô nem aí. Como que a gente se comporta? Ele era um escravo. Isso aqui é algo muito importante para a gente pensar. Então, vamos lá. Em breve o feitor reconhecia nele, já li, né, um servo digno de estima e consideração, que soubera impor-se aos próprios companheiros com o prestígio natural
da natural bondade que lhe transbordava da alma. Então, a gente vai parar por aqui, porque já deu o nosso horário, e vamos continuar na próxima semana. E é assim, né, que a gente tire esses exemplos, como que esses espíritos que passaram por esse por esse nível de estresse e de sofrimento e de crueldade, a postura deles diante dessas situações. Esses espíritos são exemplos para nós, que não precisamos passar por esse tipo de desafio. Temos outros desafios, não tão cruéis, mas temos os nossos desafios. A gente precisa então aprender a passar e suportar os nossos desafios com essa mesma hombridade, com essa mesma dignidade, com essa mesma confiança, com essa mesma fé. Então aqui nós paramos. Tenha uma boa semana, continuaremos na próxima semana. Obrigada.